E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe, eu sou Rafael. A gente está aqui hoje para gravar mais uma videoaula para você. Hoje a gente vai tratar do tema de circuitos. Somos aqui do IFMG Campus Bambuí, alunos do curso de licenciatura em Física. Antes da gente começar a falar de circuitos, temos que relembrar alguns conceitos básicos que a gente utiliza toda hora quando se trata de circuitos. O primeiro conceito é corrente. Corrente nada mais é do que o fluxo de elétrons que se move através de um fio com um determinado tempo. O que seria isso? Vamos formalizar isso aí na matemática. Eu vou colocar como I sendo a nossa corrente. Como eu acabei de falar que é carga por tempo, então vai ser Q por T. Onde a unidade de medida de carga a gente sabe que é Coulomb. E de tempo a gente sabe que é segundo. Logo, a gente tem que Coulomb por segundo, a gente chama de ampere. Graças a um cientista que estudou correntes e definiu isso aí no Sistema Internacional de Medida como sendo a unidade de corrente. O Rafael vai dar uma continuidade para a gente do que vai ser as outras duas grandezas que a gente vai trabalhar dentro do circuito. Agora, dando continuidade à corrente, nós temos um outro conceito que é a tensão. O que é a tensão? A tensão é responsável por dar energia para os elétrons poderem se mover através do fio condutor ou qualquer outro tipo de material. Por exemplo, quando nós temos uma pilha, nós temos um polo positivo e um polo negativo. Esse polo positivo, ele é o responsável por dar energia para essas cargas, que se nós ligarmos em um fio condutor, elas percorrerão ele todo o caminho até chegar de volta no polo negativo. E como que a gente mede tensão? Tensão, ela é sempre medida em volts. Essa é a unidade de medida. E também nós podemos chamar a tensão de dBp, que é uma diferença de potencial entre os dois polos. Só complementando, o que o Rafael falou, que esses elétrons vão sair do polo positivo e para o negativo, tem que percorrer através de um fio. Isso seria a nossa corrente. Continuando, vamos falar também de resistência. O que seria resistência? Em um circuito, nós vamos ver muitos resistores, que são representados por este símbolo. Qual que é a função desse resistor? Ele transforma a energia elétrica que passa através dele em energia térmica. Isso, consequentemente, gera uma perda de energia. Ou seja, ele é um instrumento que atrapalha a passagem da corrente. Pessoal, dando continuidade, a gente tem três tipos de circuitos, igual eu coloquei aqui, a diferença de circuitos. Eles são três tipos. Quais que são? São, primeiro, o circuito em série, que ele é representado mais ou menos desse jeito aqui, ó. Você tem uma bateria, sempre nos circuitos você vai ter que ter uma fonte de energia, que vai gerar energia para esse circuito. Pode ser a tomada, pode ser uma pilha, pode ser uma bateria, alguma coisa que vai gerar energia para esse circuito. A cara do circuito em série é mais ou menos isso aqui, ó. Saindo do polo positivo da nossa bateria e o polo negativo. Esse circuito em série a gente tem três resistências. Como o Rafael disse, é representado por esse símbolo aqui. Então, a gente tem aqui um R1, um R2 e um R3. O próximo tipo de circuito que a gente vai mostrar aqui é o circuito em paralelo. A representação desse circuito em paralelo seria um desenho aproximadamente desse jeito aqui, ó. Onde, como eu disse, todo circuito a gente vai ter que ter uma fonte que vai gerar energia para o nosso circuito. Nesse caso, saindo positivo, a gente tem três resistências. Resistência número 1, que está aqui, a resistência número 2, que está aqui, e a resistência número 3. Então, pessoal, dando continuidade, vamos falar agora especificamente do circuito em série. Primeiro, por que ele é chamado circuito em série?
Porque a corrente que passa através dele, ela percorre somente um caminho. Ou seja, ela sai do positivo, percorre todo o circuito, até chegar no polo negativo. Por isso é chamado em série. Não há nenhum outro caminho pelo qual ele possa passar. E esse circuito, ele também tem duas características fundamentais. A primeira é que a tensão total é a soma das tensões. Ou seja, para mim achar qual que é a tensão que passa por esse circuito, primeiro eu tenho que saber qual que é a tensão no resistor 1, qual que é a tensão no resistor 2, a tensão no resistor 3, a tensão no resistor 4, fazer a soma do resultado para achar a tensão total. E outra característica é que a resistência equivalente, ou seja, a resistência total do circuito, é a soma das resistências. Então, para isso, eu só preciso fazer a soma de R1 mais R2 mais R3 mais R4. E se o circuito tiver mais de 4 resistências, por exemplo, você faz até chegar no seu R final. Vamos chamar de Rn. E isso aqui vai ser igual à sua resistência equivalente. Outra coisa também importante de saber, que não está anotado aqui, é que a corrente que passa nesse circuito, ela vai ser igual em qualquer ponto. Independentemente de você medir ela perto do resistor 1 ou do resistor 4, o resultado dela vai ser sempre o mesmo. Outra coisa também, que é uma característica do circuito em série, é que, vejam, ele não tem apenas um caminho. Então, se eu vier e tirar uma dessas resistências, meu circuito acabou. Não tem mais corrente passando por ele, porque o caminho foi interrompido. Pessoal, agora eu vou explicar para vocês o circuito em paralelo. O próprio nome já diz, paralelo. Se você pegar no dicionário aí, você vai ver que é uma coisa que trabalha colateralmente com a outra. Na matemática, você pode falar que é duas retas que nunca vão se cruzar. Então, ela vai andar lado a lado, uma do lado da outra. O circuito em paralelo tem mais ou menos essa característica também. Você pode ver que aqui tem resistências, que eu vou denominar como resistência 1, resistência 2 e resistência 3. Esse é o clássico exemplo de circuito em paralelo, que é uma do lado da outra. Mas, Felipe, como é que eu vou saber o que é um circuito em paralelo? A gente pode pensar assim, a gente vai ter 3 caminhos aqui. Um que vai sair da nossa fonte, percorrer o circuito na primeira malha e passar pela primeira resistência e voltar para a nossa fonte, fazendo o caminho pelo segundo resistor e sucessivamente pelo terceiro. Então a gente vê, se tiver somente um resistor por um único fio, no caso aqui, nessa malha a gente tem um fio e só tem um resistor. Então esse circuito é em paralelo. A gente pode notar também, qualquer ponto que a gente pegar, saiu aqui, vai voltar, saiu aqui, vai voltar. A nossa tensão não vai mudar. Se, por exemplo, a tensão que sai aqui for de 10 volts, a tensão da nossa resistência 1 vai ser 10 volts. Da nossa resistência 2 vai ser 10 volts e da nossa resistência 3 vai ser 10 volts. Já a corrente vai ser um pouco diferente. A corrente que sair daqui da nossa fonte, chegando nesse ponto aqui, ela pode descer, uma de I1, como ela também pode vir para cá. Desceu aqui, ela vai ser a nossa corrente I2 e aqui a nossa corrente I3. Então, qual que seria a nossa corrente total? A nossa corrente total, que eu vou chamar de IT, vai ser nada mais, nada menos que a nossa corrente 1 mais a nossa corrente 2 mais a nossa corrente 3. Então, vai ser o somatório de nossas correntes. Então, vai ser I1 mais I2 mais I3. Essa é a nossa corrente total. Por exemplo, a corrente que desce aqui, ela vai ser de 1 ampere, 2 ampere
e 3 amperes. O nosso circuito em paralelo tem uma característica muito legal, que é o circuito independente. Se eu vincar e tirar o nosso resistor 1, a nossa corrente não vai mudar aqui, ó. Aqui vai continuar, nossa corrente 2 vai continuar a ser 2 amperes, nossa corrente 3 vai continuar sendo 3 amperes. O que vai alterar vai ser a nossa corrente total. Porque, vamos ver, antes, com o resistor 1, a gente tinha 1 mais 2 mais 3. A gente tinha 6 amperes de corrente total. Quando eu tiro o primeiro, aqui vai continuar passando 2 e aqui vai continuar passando 3. Só que nossa corrente total vai valer 5. Então, se eu tirar essa resistência, as nossas outras duas vão se manter. Como que eu aplico isso no nosso cotidiano? Sei lá, a gente tem um circuito aqui de uma casa com 3 lâmpadas. A lâmpada da sala, do banheiro e da cozinha. Se eu tirar a lâmpada da sala, a do banheiro e da cozinha vai continuar acendendo, diferente do circuito em série. Se a gente tirasse um, a gente ia barrar essa corrente e apagar todas as outras. No circuito em paralelo, não. A gente vai mostrar isso depois com o experimento de que acontece. Tá, mas Felipe, como que eu vou calcular, sei lá, a tensão da nossa corrente 2? A gente tem pela lei de Ohm que tensão é VRI. Como que eu calculo essa nossa resistência? Eu sei que o VT vai ser igual ao V1, que vai ser igual a V2, que será igual a V3. Como eu tinha falado, a tensão não vai mudar no circuito em paralelo. Isolando a corrente, a gente tem que vai ser V sobre R. Né? Então, se eu substituir, se eu quiser saber a corrente 1, a gente vai ter o V sobre a resistência 1. Se eu quiser saber a corrente 2, V resistência 2. Se eu quiser saber a corrente 3, V resistência 3. Tá bom, Felipe, mas como é que eu vou saber a resistência equivalente desse circuito? É só a gente substituir aqui na lei de Ohm. Eu vou ter aqui nossa resistência total, ou a resistência equivalente, vai ser VR1 mais VR2 mais VR3. Como nossa diferença de potencial não muda, ou nossa tensão não muda, eu posso cortar. Então eu vou chegar aqui, 1 sobre R total, ou 1 sobre a resistência equivalente, vai ser 1R1 mais 1R2 mais 1 sobre R3. Ou se a gente tiver num sistema igual esse, sei lá, eu quero ver a resistência equivalente entre 2 e 3. A gente pode usar essa relação aqui, ó, que V de R2 R3 vai ser R2 vezes R3 sobre R2 mais R3, que é a lei do produto sobre soma que a gente fala. Mas lembrando, essa relação aqui só vale quando a gente está mexendo com somente um par do resistor, ou 2 resistores. Aí, para resolver esse sistema, se eu quiser saber a resistência 1, eu pegava essa outra resistência R2, R3, seria a resistência equivalente entre os dois, e fazeria a resistência equivalente com o R1. Então, pessoal, agora vamos ver na prática o que acontece quando nós removemos o resistor do circuito em série e quando fazemos a mesma coisa com o circuito em paralelo. Pessoal, aqui tem 2 tipos de circuitos, um em série e um em paralelo. Quando a gente liga aqui numa fonte de tensão e a gente liga o nosso circuito, a gente vê que o circuito em paralelo, a tensão se mantém. Já o circuito em série, ela é dividida. Como aqui mais ou menos a nossa rede é 120, está passando nessas 3 lâmpadas aqui do circuito em série, em média 40. O que acontece quando eu tiro uma lâmpada do circuito em série? A gente nota, ó, que a gente interrompe a passagem de corrente. Com isso, as outras lâmpadas também se apagam.
Já no circuito em paralelo isso não acontece. Como eu tinha dito, o circuito paralelo é um circuito independente. Quando eu tiro uma lâmpada, as outras continuam acesas.